Fala galera da segurança do trabalho, em especial aí os técnicos de segurança, os bombeiros, até mesmo os engenheiros. Mas vamos lá, nosso canal tem aí um foco aí no técnico de segurança, mas todos aí podem fazer proveito das informações. Vamos falar hoje hoje aqui um pouquinho para vocês sobre os documentos necessários para uma renovação de um AVCB. Quais são esses documentos? ART, laudo, relatório. Então, o que norteia esse documento em termos dessa documentação? Sabendo que a tramitação dessa documentação pode ser a cargo do técnico de segurança. Só que ele vai precisar aí dos profissionais da área de engenharia, arquitetura, para poder ter aí, vamos dizer assim, a formalização de um responsável técnico por determinada atividade. Então isso aí, mesmo aí em CLCB, Certificado de Licença do Bombeiro, boa parte deles também precisa deste profissional. Que fique bem claro aí que tem que ter a necessidade desse profissional estar assinando essa documentação, tá bom? Então eu estou trazendo para vocês aqui um AVCB acho que foi de um serviço do ano passado, 2019, 2020, de 18, quase 19 mil metros quadrados, onde era um depósito, que nós fizemos a renovação aqui do AVCB, e estou trazendo para você nesse mapa aqui os documentos necessários para fazer a renovação. Então, de repente, você que está enveredando por esse caminho agora, que quer aprender um pouco sobre como fazer regularização dessa documentação, talvez ajude você na questão dos documentos necessários para que você tramite, para que você consiga renovar o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. E vamos falar um pouquinho aqui primeiro o que é uma ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, né? Então é o documento que formaliza, né, que você tem um responsável, um profissional responsável por aquela determinada atividade, bem como uma RRT também, que na realidade é um registro de responsabilidade técnica, acho que está inerente aos arquitetos e aos urbanistas aí. Mas tudo bem, tanto a ART quanto uma ART será necessária ou serão necessárias algumas dessas RTs para que você faça o trâmite aí de uma edificação, de uma empresa, aí vai depender muito como ela está classificada, o que ela necessita. Então eu trouxe para vocês aqui, para dar luz aqui, de repente você está meio perdido, não sabe quais são esses documentos, embora o sistema, quando você estiver alimentando o sistema com as informações, ele já vai fazer essa solicitação, mas pelo menos você guarda isso aqui como um mapa, um arquivo para você, tá bom? Então, dito tudo isso, sem mais delongas, vamos lá. Então, quais foram as RTs que a gente emitiu para esse processo aqui de AVCB? Deixa eu ver aqui se era isso mesmo, se era 18 mil metros. Tá aqui, ó, 18.848, quase 19 mil metros quadrados de área construída. Então, era um depósito isso aqui, tá bom? Então, volta lá. Vamos trazer aqui. Quais foram as RTs? Nós tivemos a RT principal aqui, que é aquela RT que dá o pontapé inicial, que é a RT vamos dizer aqui, de manutenção, né? Então, vamos ver se eu consigo aumentar um pouquinho ela aqui, ó. Então, essa RT aqui, tá? Ela vem com todas essas informações e ela traz nessa outra parte aqui, vamos lá, nessa outra parte, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, deixa eu trazer ela para cá, aumento, e ela traz aqui, ó, na parte de atividade técnica, ela vai trazer de instalação ou de manutenção das medidas de segurança contra incêndio. Então, no mínimo, você precisa dessa RT para tramitar uma renovação aí de um AVCB, até mesmo aí, dependendo onde se enquadra o CLCB, você precisa desta ART. Então tá aqui, que no caso aqui, ela não é a primeira vistoria, então ela é de renovação, então ela se enquadra aqui de manutenção das medidas de segurança contra incêndio. Então essa aqui é de praxe, a primeira, né? Vamos lá, a gente fecha essa aqui. Aqui nós utilizamos também de elétrica, e aqui teve uma parte interessante nessa de elétrica. Quer ver? Ó, nessa de elétrica aqui, ó, primeira parte. Então tudo certinho. Na segunda parte dela, vamos lá.
A gente conseguiu fazer o que nessa RT aqui, ó? Nessa RT foi possível a gente colocar três RTs, a de instalações elétricas, a de manutenção do grupo moto-gerador e a de manutenção, né, ou instalação aqui de material de acabamento e de revestimento, que é a SEMAR, que é aquela... Depois você vai ter um laudo para isso. Então, praticamente aqui a gente conseguiu encaixar três RTs de uma só. Então, é possível fazer isso? É possível, desde que o profissional tem a qualificação para fazê-lo, tá bom? Então, só para vocês poderem entender aqui. Então, praticamente aqui, se a gente contar três aqui mais a de cima, são quatro ARTs, né? Vamos lá. Então, a gente depois fez de elétrica, teve a do GLP. Vamos lá, teve a do GLP. Então, como é que está do GLP? Parte 1 aqui, vamos lá, parte 2. A parte 1 é mais a parte que descreve aqui os dados da empresa, a parte 2 que é interessante para que vocês vejam aqui onde está enquadrada aqui a atividade, né? Então tá aqui, ó, em campos observações aqui. Então essa aqui era laudo central de gás, porque nessa empresa aqui, nesse depósito, tinha lá um refeitório e tem um P190, então esta é RT de manutenção e teste de estanqueidade conforme norma, central com um P190, rede de sistema de utilização de gás. Então central de gás, tá certo? Então nós já estamos em 6 RTs aqui. Vai vendo aí a quantidade de documentos necessários. E por que nós estamos colocando isso? Porque toda a tramitação de um documento como esse aqui, você como profissional da área de segurança do trabalho, pode fazer. Se é o técnico de segurança, você pode estar tramitando a documentação. E independe deste profissional, mas quando chega nessa parte, você vai depender deste ou destes profissionais para que você consiga. E não é somente emitir um documento, ele tem que ir lá, ele tem que verificar. Então ele está colocando aqui que ele é o responsável por isso que ele está dizendo, que está tudo ok, né? Então, mesmo não só uma RT, sim com os laudos que é um complemento, né? Esse aqui também teve de SPK, que é o chuveiro automático, tá? Então, chuveiro automático. E por que essa aqui é apenas para... Está aparecendo isso, apenas para simples conferência? Porque no caso, essa ART, quando o profissional emite, ele não paga a taxa, enquanto ele não paga a taxa, ela fica com essa tarja aqui, ó. Somente depois de compensado lá o pagamento, que some essa tarja, inclusive aí aparece o número da ART, mas é mais para ter aqui, para vocês terem uma ideia de como é que funciona isso aqui. Depende para quem nunca viu, tá? Então vamos lá. Então nessa parte aqui, ó o que ele traz aqui, ó. Elaboração de projetos, inspeção de execução e comissionamento do sistema de sprinklers, tá? Então para essa RT gera um relatório de comissionamento que a gente mostra depois. Então mais uma RT aqui. E o que ele está dando aqui, ó, tá? Tá dando essa parte aqui, ó, tá? De comissionamento. Fechado? Então vamos lá. Então nós já estamos, acho que em 7, né? 7 ou 6. Bora mais uma aqui. Então fecha aqui todas essas RTs. Então a gente praticamente teve uma com 3 aqui, 4, essas 5 e essas 6 aqui. 6 RTs para a renovação deste documento aqui. Depois nós tivemos aqui, ó, os relatórios de comissionamento. Então entrou com um relatório do hidrante, que é o relatório de comissionamento do hidrante. Então, pessoal, aqui tem várias partes aqui, porque não dá, ia ficar muito grande aqui, então foi desmembrado, ó. Se você for vendo aqui, ó, vai crescendo aqui, ó. Se você pegar lá na IT 01, você vai ter uma cópia desse documento lá na instrução técnica número 1 do Corpo de Bombeiros. E o final aqui praticamente, deixa eu aumentar aqui, ó. Então, avaliação geral das instalações do sistema de hidrante em Mangotinho. Então, nesse relatório, além daquela primeira RT, que seria de manutenção, e no local tem hidrantes, ele ainda atesta que naquela data da instalação foi inspecionada e está em conformidade com a IT 22 aqui, estando o proprietário responsável pelo uso ciente das responsabilidades referentes à manutenção e vistorias periódicas, conforme a NBR 13714. Mas aqui, então esse documento aqui fecha aquela primeira parte, tá bom? Então, tranquilo por aqui, né? Então, os laudos aqui de comissionamento. Vamos diminuir aqui um pouquinho. Vamos fechando. Só para vocês terem uma ideia da quantidade de documento, mas que não é um bicho de 7 cabeças, tá?
Vamos lá, o sistema de Sprinklr, a mesma coisa. Então ele conta lá, ó, então é bem detalhado. Então vamos passando aqui. Quantas, aqui acho que deu 5 ou 6, parece. Que era várias informações do sistema de chuveiro automático. E no final aqui também, ó, fecho aqui com a assinatura do profissional. Aqui então você tinha uma ART e você tem mais o laudo de comissionamento do sistema de chuveiros automático, avaliação geral da instalação do sistema de chuveiros automático. Então, tá bem completo esse trabalho que nós fizemos aqui, porque tinha várias etapas aqui, deu para a gente cumprir todas e até para trazer para vocês aqui. Então, deixa eu desaparecer aqui com essas informações, senão daqui a pouco a gente não enxerga mais nada aqui. Então, e teve ainda o comissionamento da central de alarme. Então, também aqui são várias partes aqui, ó. A gente separou. Deixa eu colocar essa primeira aqui, só em ênfase aqui, só para vocês poderem ver aqui, ó, tá? Vamos colocar aqui, ó. Então aqui traz as informações lá do imóvel, quanto tempo tem o imóvel, tal, endereço, local, responsável pelo fornecimento e preenchimento, quem que é. Então só para entender como é que funciona. E na última lá praticamente, aqui, vamos subir aqui, de novo o profissional que assinou a primeira RT lá praticamente aqui, ó, tá fechado com esse daqui, que fez lá o relatório lá o de manutenção do sistema. Então, o profissional assina de novo. Lembrando, toda a RT agora, de repente você não está vendo uma assinatura por caneta, todas as assinaturas são digitais. O bombeiro só aceita com assinatura digital. Então, mais essa daqui. Então, vamos sumir com essa aqui também. Então, praticamente a gente viu aqui, ó, as ARTs necessárias e a gente viu aqui os relatórios. E aqui a gente tem ainda uns atestados ainda, né, que é aquele lá que a gente falou para vocês, ó, tá? Aquele que nós falamos, que é o atestado de emprego de materiais de acabamento e revestimento, que a gente fala aqui que é o SEMAR aqui, tá certo? Então, além de ter gerado uma RT lá, você ainda teve ainda o atestado que você vai ter que fazer, transformar toda essa documentação em PDF e depois vai fazer o upload dessa documentação, tá certo? Teve o de parte elétrica, que você tinha RT e tem mais o relatório. Então aqui, ó, inclusive aqui tem um detalhe. Antes esse anexo era chamada de L, anexo L. Se você fosse lá na IT01, você ia achar nos anexos ele como L. Agora já mudou. Quando a gente fez era L ainda. Agora ele é K. Quando você procurar o atestado de conformidade das instalações elétricas, procure o anexo K, tá bom? Então já tem até uma RT linkada com esse daqui, tanto o relatório quanto o ART. Então, aqui, essa outra parte aqui, de novo, ó, lá o profissional vai e depois assina bonitinho aqui, ó, assinatura digital, só para você poder entender, tá bom? Então, para quem está começando, pessoal, e não tem experiência, não conhecia essa documentação, ou nunca ouviu falar, ou sabia de longe, está aqui, está prontinho nesse mapa aqui. E detalhe aqui, o atestado da brigada. Então, o que, que mudou? Antigamente, era um atestado que você mesmo, depois do treinamento, a empresa que ministrou, ia fazer esse atestado e ia te passar, você ia escanear, ou transformar em PDF e mandar. Agora não. Para você gerar esse atestado, você tem que ir lá no Via Fácil, se você estiver fazendo o trâmite dessa documentação, entrar em cadastro de brigada, solicitação do processo que você está fazendo, número do projeto técnico, e automaticamente quando você clicar aqui, leu e confirma aqui, você vai para uma página aqui dentro do Via Fácil, onde você vai inserir todas as informações lá dos instrutores, dos brigadistas, e o sistema vai gerar para você o atestado. Aí você assina, aí sim você faz o upload lá dentro do sistema Via Fácil. Então a mudança aqui também. Então praticamente aqui, ó, eu consegui mostrar para vocês aqui nesse mapa, tá? Eu vou deixar aqui abaixo aqui na descrição desse vídeo aqui, esse mapa para vocês. Vou deixar aqui em PDF aqui, aí você consegue abrir, consegue ver. É um bônus para você que nos acompanha aqui no canal, que nos segue aqui. Então você está vendo aqui no vídeo e eu deixo esse mapa mental lá das RTs, os atestados e os relatórios necessários para a renovação de um AVCB. Vai depender muito da configuração.
do local que você está fazendo e a exigência dessa documentação, tá certo? Às vezes vai ter mais do que isso, às vezes vai ter menos do que isso aqui, mas a priori é assim que funciona. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo aqui. Qualquer coisa aqui embaixo aqui, deixa seus comentários aqui ou sua pergunta, que teremos o máximo prazer em estar ajudando e respondendo vocês, tá bom? Até um próximo vídeo.